Olá, bom dia. E o tema de hoje é uma breve história dos meios de comunicação. Vamos lá? As tecnologias de informação e comunicação possuem uma longa história, que remonta aos primeiros grupos humanos. O infográfico, a seguir, faz um recorte dessa história partindo da invenção da imprensa até o desenvolvimento da internet, destacando alguns marcos essenciais para a compreensão do mundo contemporâneo. Vamos agora para o século XV. A invenção da prensa de Gutenberg. No século XV, o alemão Johann Gutenberg, 1400 a 1468, desenvolveu uma forma de prensa que utilizava as letras do alfabeto. Essa invenção permitiu sua rápida disseminação pela Europa e pelo mundo, barateando a produção de livros, panfletos e jornais, o que impulsionou a expansão da imprensa. Tá? Agora a gente vai para o século XIX, que é a década de 1830, invenção dos telégrafos. O telégrafo é uma tecnologia que permite a transmissão de informações por meio de cabos e corrente elétrica. Inventado por volta de 1830, ele possibilitou o envio de mensagens a longas distâncias, causando um impacto considerável na administração dos estados nacionais, na organização de ações militares e na circulação de informações entre empresas e pessoas. Ainda no século XIX, a gente vai para a década de 1870, tá? A gente estava na década de 1830, mas agora a gente vai no século XIX, ainda no século XIX, de 1830 nós vamos para a década de 1870, que é a invenção do telefone. Em 1876, Alexander Graham Bell, 1877 a 1922, patenteou o aparelho de telefone. Porém, a disseminação da nova invenção foi bastante lenta. As ligações telefônicas se popularizaram apenas nas primeiras décadas do século XX. Então foi um processo lento, né? A invenção do telefone até se disseminar pelo mundo foi um processo devagar, lento. Assim como o telégrafo, o telefone teve um impacto significativo na organização social, já que acelerou a circulação de informações entre áreas distantes. Agora a gente vai para o final do século XIX, que é a invenção do cinema. O cinema teve início no final do século XIX e resultou na criação de uma nova linguagem. A possibilidade de exibir imagens em movimento provocou mudanças importantes na forma como as sociedades humanas percebem e pensam o mundo. Em pouco tempo, o cinema se popularizou e se disseminou pelo planeta. Né? Eu amo cinema. Quer dizer, eu gosto muito de cinema. Né? Quem não gosta, né? Vamos lá. Agora a gente vai para o início do século XX, que é a invenção do rádio. Para os ouvintes, né? O rádio você não vê o comunicador, você só ouve ele. O rádio surgiu nas duas primeiras décadas do século XX. O fato de o aparelho não precisar de fios para transmitir informações a longas distâncias facilitou, olha só, o rádio facilitou a difusão do novo meio de comunicação, transformando-o em um instrumento central para a compreensão da vida política e social de um longo período do século XX. Tá? Agora, o início do século XX. Ainda no século XX, entre as décadas de 1920 e 1940, surgimento da televisão. As primeiras televisões
foram criadas na década de 1920. 2 décadas depois, milhões de residências nos Estados Unidos contavam com o aparelho televisivo. Ainda assim, até meados do século, a televisão era menos popular do que o rádio em muitos países. E para terminar, vamos para o final do século XX, que é agora, né? Atualidade. Computadores pessoais, aparelhos celulares e internet. Na década de 1970, os primeiros microcomputadores pessoais começaram a ser comercializados no mundo. Aos poucos, a nova invenção se popularizou e se transformou em um importante meio de comunicação, né? Isso foi acelerado ainda mais com o surgimento da internet doméstica, principalmente a partir da década de 1990. O computador se transformou em um aparelho que combina as potencialidades dos diferentes meios de comunicação. Os celulares começaram a se desenvolver no mesmo período, tornando-se populares também nessa década. Atualmente, grande parte da população utiliza esses aparelhos para se comunicar e usar a internet. Então percebe, século XV, invenção da prensa de Gutenberg. Século XIX, década de 1830, invenção dos telégrafos. Aí, ainda no século XIX, temos na década de 1870 a invenção do telefone, por Alexander Graham Bell. E final do século XIX, invenção do cinema. Aí, início do século XX, invenção do rádio. Início do século XX, entre as décadas de 1920 e 1940, aí surgiu a televisão, maravilha. Final do século XX, que é a nossa era agora, né? Computador, celular, internet, tudo mais. Final do século XX, computadores pessoais, aparelhos celulares e internet. Só um levantamento, um resumo que eu dei aqui de todas as invenções que surgiram, né? Começando no século XV até chegar ao século XX. Foram 5 séculos de invenção. E aqui, esse levantamento que eu fiz foi uma breve história dos meios de comunicação. Uma breve história, né? Porque a história é longa. Se você for pesquisar na internet, a história é longa. Mas aqui só foi uma breve história, tá? Dos meios de comunicação. Ok, pessoal? Acabou a nossa aula. Muito obrigada pela sua companhia. E até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.